Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver como alterar um registro através de uma aplicação ASP.NET com arquitetura MVC, com Razor C#. Eu clico aqui no alterar, ele traz os dados para uma tela. Eu não estou me preocupando aqui com a aparência, apenas com o mecanismo de gravação. Eu faço as alterações. Clico no salvar e as alterações foram feitas aqui. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Então eu tenho aqui Views, tem a Home e tem a Veículos. A gente tinha uma view chamada Veículos. Eu vou renomear essa view. Cliquei o botão direito, renomear. Agora ela vai ser adicionar. Então vai estar em Veículos e chama adicionar. Se eu mudei ela aqui, eu preciso mudar ela aqui também no controller. Veículos, controller. 2 cliques, aqui chamava Veículos. Agora chama adicionar. Outro lugar que eu preciso alterar é aqui nas rotas. Então eu tinha aqui uma rota chamada Veículos, agora ela é e a action também é adicionar. Vamos ver se isso daqui está certo. Vou executar. Vou clicar em Veículos e vou clicar no adicionar. Deu problema aqui. O que ele está falando? Aqui, ó, URL Veículos. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Eu parei a aplicação. E eu vou aqui, ó, aqui em Veículos, ou melhor, eu vou aqui em Home. Aqui em Home Controller, eu tenho essa Action Result, que é esta view. Está chamando aqui. Então, nesta view é que eu tenho o botão adicionar. Está vendo o botão adicionar? Aqui está errado a rota, está errado a URL. Agora eu tenho que colocar o adicionar. Por quê? Porque eu mudei para adicionar aqui. Aqui era Veículos e agora passou a chamar adicionar. Então, se eu for aqui na rota, eu vou ver que é Veículos, adicionar. É isso que eu tenho que pôr, o que eu coloquei na rota, para poder chamar esta view. Esta view é essa aqui, ó. Eu já estou dentro de uma view, estou chamando outra view, usando o quê? Usando as URL, as nossas rotas. Vou executar, salvei, cliquei no play para executar. Quando eu clico no adicionar, ele abriu a tela, agora está correto. Vou parar a aplicação. Por que eu estou fazendo essas coisas? Para ficar tudo certinho, ó, vai ser Veículos adicionar, Veículos alterar, Veículos excluir, para que fique legível o nosso sistema, senão fica muito confuso. Outra que eu quero mudar é essa aqui, ó. Aqui eu estou na Home. Se é essa Home, essa About, na verdade, está chamando Veículos. Está chamando a lista de veículos. E ela pertence a esse controlador aqui. Então, aqui em About, eu vou fazer assim, eu vou clicar o botão direito e vou renomear. E vou pôr aqui Veículos. Então, agora ele vai chamar Veículos. É Home Veículos. É diferente se tivesse Veículos aqui, ó, era Veículos, Veículos. Então, como eu mudei aqui para Home Veículos, eu vou aqui no Layout. Vou descer assim, ó. Tem os Action Links aqui. Vou fechar aqui. Então, aqui no Action Link, aqui é o nome que aparece lá em cima, quando tem um menu. E aqui é a View. Não é mais About. Ctrl Alt L. Agora ela é Veículos. Então, aqui é Veículos. E agora precisamos alterar a Home Controller. Aqui não é mais About. É Veículos.
Então, no caso dessa primeira aqui, do home, eu não preciso alterar rotas. Eu tenho que alterar o quê? O layout. Qualquer outra que não for essa, eu tenho que alterar as rotas e não preciso alterar o layout. E em todos os casos, eu altero os controllers. Ó, aqui aconteceu um problema. Como aqui eu coloquei veículos, eu já tenho um objeto aqui chamado veículos. Então, eu não posso fazer isso. Por isso, tem que pensar tudo isso aqui antes e não sair fazendo. Então, eu vou fazer assim, ó. Como eu mudei aqui, eu vou chamar aqui de veículo. Vou renomear aqui para veículo. E vou lá no layout e vou por veículo. Então, eu pus veículo navio. Cadê? Pus veículo navio. Na home controller eu coloquei veículo. E no layout eu coloquei veículo. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu tenho uma classe chamada veículos. E a ActionResult é um método que está usando a classe veículos. Aí deu conflito de nomes. Vou executar. Cliquei em veículos. Então agora está tudo certo. Então, mais uma vez, por que eu fiz todas essas alterações? Para que o programa fique legível. Agora, eu sei aqui, ó, que na minha home, eu tenho uma view chamada veículo, que na verdade são os veículos. E eu tenho uma pasta veículos que tem uma view chamada adicionar. Adicionar o quê? Veículos. E agora nós vamos fazer uma view chamada alterar. Então, vai ser alterar o quê? Alterar veículos. Eu vou pegar essa daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui sobre a cópia, clico no botão direito do mouse e renomear. Essa vai ser a alterar. Então, ela ficou igualzinha à outra. Então, como eu vou chamar essa view alterar? Eu tenho que ir no controller. Esse daqui, ó, é o controller veículos. Esse é o controller home. Home é esse controller aqui de cima. Veículos é esse daqui. Vou em veículos. Eu tenho o adicionar. Eu vou copiar isso aqui, ó. E aqui é o alterar. Alterar. Mesmo nome da view aqui. Esse aqui tem o mesmo nome dessa outra view. Esse é o controller veículos. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui vai ser veículos. Vou usar um termo só. Aqui, eu vou escrever assim, ó, adicionar veículos. E aqui, alterar veículos. Então, eu tenho dois métodos ActionResult, do tipo ActionResult, que vai trazer uma view. Quando eu for para adicionar, vai aparecer escrito adicionar veículos. Quando for para alterar, alterar veículos. Só que eu criei essa view aqui e não coloquei a rota aqui. Eu preciso colocar a rota. E como vai ser essa rota? Ela é igual a esse adicionar. Embaixo desse outro aqui, ó, do salvar. Embaixo do salvar. Então, aqui é o veículos, alterar, e a action é alterar, é a action result, é a view. Agora, nós vamos voltar aqui, ó, no veículo da home, 2 cliques. Nós vamos colocar aqui, ó, uma coluna ação. E aqui embaixo nós vamos colocar o link alterar. Então o link é esse aqui, ó, é uma outra coluna. Isso aqui é o TD barra TD, é uma coluna. E esse daqui é um link, ó. A barra A. Isso é o que vai aparecer escrito lá.
E essa daqui é a nossa rota, que vai chamar quem? Vai chamar aqui no route. Mas veja que aqui em veículo eu estou passando o ID. E na rota eu não tenho o ID. Eu vou colocar o ID agora. Dois pontos, ID. Por que eu estou pondo o ID igual a 0? Porque se ele não passar nada, ele vai ser 0. Então, esse daqui, ele está recebendo esse parâmetro. Veja que tem dois pontos aqui. Ó. Isso é uma rota. Isso significa que são pastas dentro da URL, mas esse daqui não. Esse daqui é um dado. Então, é um parâmetro. Recebi ele aqui, certo? Eu vou executar para ver como que está até aqui. Cliquei no play. Veja que ele deu um erro. Ele diz que já existe uma rota denominada veículos. E as rotas têm que ser exclusivas. Vou parar a aplicação. Então, foi aqui em routes. Aqui está chamando veículos. Ó. Essa também chama veículos. Essa rota, então, ela tem que ter um outro nome. Alterar. Esse é o nome da rota. Essa aqui é a rota em si. Aqui eu posso pôr também assim, ó, adicionar. Um outro nome. Um nome que corresponda à rota mesmo. Agora eu vou executar novamente. Tá, aqui vou clicar em veículos. Veio a relação e veio o link alterar. Eu vou clicar no alterar. E ele chamou aquela página aqui, ó, alterar, passou 1, que era o parâmetro, e está aqui alterar veículos, a outra é adicionar veículos, mas não trouxe os dados. Então, vamos trazer os dados agora. Vou parar tudo. Então, para trazer os dados, a primeira coisa que eu vou fazer é mexer aqui no meu Models, onde tem os dados. 2 cliques. Então, eu tenho aqui a minha classe veículos, que lida com o banco de dados. Aqui eu tenho as propriedades dessa classe, os dois construtores, um vazio e um com parâmetros. Aqui o getCarros é um método que traz a lista de carros, é aquela lista que a gente estava vendo. Traz de onde? Traz do banco de dados. Aqui eu tenho o método salvar. Aqui no salvar eu já vou fazer uma alteração. Ó. Faz essa alteração aqui. Então aqui estava assim antes. Ó. Tinha só essa linha aqui. Agora eu modifiquei. Eu declarei a variável aqui em cima vazia. Se o ID for igual a 0, vou fazer um insert. Se o ID não for igual a 0, se ele for diferente, eu vou fazer um update no banco de dados. Só mudou isso nesse método salvar. Então, já deixa ele pronto aí. Que a gente vai usar para salvar. Terminando aqui, eu vou pôr mais um método. Aqui. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. É o método getVeículo, vai receber um ID e vai fazer um select. Vou continuar aqui que ele vai até lá embaixo. Ele não devolve nada. Estou alterando diretamente nas propriedades. Aqui é uma outra maneira. Acho que eu não tinha mostrado essa em nenhum vídeo ainda. Essas daqui são as propriedades da classe. Por isso ela começa com letra maiúscula. Esses daqui são os campos do banco de dados. Da nossa relação de veículos. Essa daqui, ó. Exibir. Então, eu cliquei aqui no Exibir, SQL Server Object Explorer. Vou clicar aqui agora, ó, vai abrir o meu servidor de banco de dados. Aqui em Database, Agência, clico o botão clico aqui para abrir as tabelas. Essas são as tabelas. No caso desse banco de dados, só tem essa tabela, cliquei o botão direito, View Data.
Então está aqui, essa é a nossa tabela de veículos, e é daqui que a gente está puxando esses dados aqui. Essa tabela aí a gente tem no começo da série. Bom, continuando aqui. Então aqui a gente está atribuindo a propriedade. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Se eu estiver fazendo com o Visual Studio, é irrelevante esse diz. E por que é irrelevante? Porque o próprio Visual Studio coloca o diz. Porque ele é uma IDE. Se fosse só um editor de texto, você teria que escrever. Por exemplo, se eu fizer isso daí no bloco de notas, se eu estiver escrevendo esse código no bloco de notas, eu tenho que colocar o diz. Aqui eu não preciso. Vou salvar. Aí, isso daqui é só o método. Mas ele não está sendo chamado em lugar nenhum. Aqui é só a declaração dele. E onde é que ele tem que ser chamado? Onde eu tenho que instanciar esses dados? Tem que ser num controller. E qual é o controller daquela tela lá, daquela view? A view é alterar, é essa aqui, ó. Alterar dados. O controller dele é o controller veículos. Então aqui ó, o veículos controller. Se você não está conseguindo achar ali em cima, você clica aqui, ó. Vai no mesmo lugar. Então agora eu vou aqui em veículos e aqui eu preciso buscar aqueles dados e pôr numa view bag para levar para a view. Eu estou no controller. Então eu coloquei essas 3 linhas na action result alterar. Estou instanciando um objeto da classe veículos, essa classe que está no model. Estou chamando o método getVeículo e estou passando o ID para lá. Vou clicar aqui ó, em Models, Veículos. Então, eu estou chamando esse método que está aqui embaixo. GetVeículo e passando aquele ID. Então, ele vai me retornar o que aqui? Vai me retornar um objeto veículo, que tem todas aquelas propriedades, o ID, o nome, o modelo. Então, aqui embaixo, depois que eu recebi os dados do veículo, eu estou passando os dados do objeto veículo para a viewBag veículo. E agora eu vou aqui no alterar. Coloquei esse código aqui, ó. Eu peguei a viewBag que veio lá do controller, cliquei no controller, eu vou fechar esses daqui, ó. Então, estou no controller, veículos controller, nesse cara aqui, ó. Então, eu estou pegando aqui, ó, essa viewBag, aqui no alterar, nesse daqui. E estou atribuindo a uma variável chamada veículo. Então, para que eu escrevi dessa forma? Para usar veículo no lugar de viewBag veículo. Então, aqui, para trazer o valor aqui, é value, é igual ao quê? Arroba, ponto nome. Estou pegando esse cara aqui, ó, veículo, que é a mesma coisa que tem na minha viewBag. Então, aqui eu estou trazendo só a propriedade e nome. Aliás, propriedade é com maiúsculo. Em C#, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Eu vou salvar e vou executar só para a gente ver se está tudo ok para continuar. Então, eu executei. Se eu não tiver aqui, coloca só essa rota assim, ó. Seu servidor pode estar com um número diferente aqui. Você tira tudo que tiver na frente, aqui, barra, qualquer coisa aqui. Para quê? Para ele vir aqui na home. Aí clica em veículos. E aí clica aqui no alterar. Aí ele foi o veículo 1, Ford Fiesta. Se eu voltar aqui, eu vou ver que é o Ford Fiesta. Só mandamos o quê? Só mandamos o nome. Precisamos mandar todos os outros, as outras propriedades, as outras informações do veículo. Eu vou parar essa aplicação e vou pôr os outros aqui. Quem leva a informação é a propriedade, é o atributo value do HTML. E quem traz os dados do banco de dados é esse objeto aqui, veículo.nome, que tem que ser colocado, tem que ser atribuído
ao atributo value do HTML. Vou fazer os outros. Vou dar uma parada. Então, eu coloquei os demais valores, modelo, fabricação, que é o ano da fabricação, e coloquei essa linha aqui também, ó. Você não tem aí. Essa linha aqui está colocando o quê? O ID, propriedade ID. Qual é a diferença? Esse é type hidden e esse é type text. Significa que esse campo aqui não vai aparecer no formulário. Porque não me interessa mostrar o ID para o usuário. Eu vou aqui em Veículos Controller. Veículos Controller é esse aqui, Veículos Controller. Posso pôr o ID aqui, ó. Se eu quiser mostrar o ID. Pus no Controller. Vou voltar aqui no Alterar. Então, eu coloquei o conteúdo do banco de dados no atributo value do HTML, para cada uma das propriedades, para cada um dos campos lá da tabela de veículos. Aqui é o botão que vai dar o salvar. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vou executar. Cliquei no play, mas antes eu salvei. Sempre você salva. Ele já vem para a tela alterar. Vem como da última vez. Nós vamos tirar isso aqui, ó, para ele vir na home. Porque isso vai fazer diferença na execução. Às vezes o senhor está dando problema aí, simplesmente porque está indo direto na página lá. Alterar. Aí sim, veículos. Aí eu tenho a relação de veículos. No alterar, aqui está todos os dados. A gente não se preocupou com a aparência. E eu vou colocar aqui, ó, teste. Ford Fiesta, teste. Vou salvar. E ele deu um problema aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Solicitação da URL Abbott. Lembra que nós renomeamos essa view? Por isso, a gente deve, já de começo, fazer tudo certo. Senão começa a dar muito trabalho. Então, vamos ver o que aconteceu. Eu vou aqui em Veículos, no Controller. Aqui embaixo, ó, eu tenho um redirect. Tá vendo? Tá About. Agora chama Veículo. É essa view aqui, ó. Então, aqui está Veículo. Então, depois que ele salva, que ele executa o método salvar, ele redireciona para essa página que tem a lista dos veículos. E aqui estava About. E a gente tinha trocado o nome. Era esse o problema. Vou voltar aqui em Alterar. Vou salvar e vou executar novamente. Cliquei no Play. Ele sempre vai para a última tela que tinha aqui. Mas eu quero que ele vá no começo. Quero testar do começo até lá. Veículos. Ford Fiesta. Alterar. Aqui eu vou colocar teste 2. Não sei se aqui ele salvou ou não. Não está salvando, ele está incluindo. Por quê? Porque ele não está levando o ID. Se estivesse levando o ID, não teria problema. Então, vamos ver o porquê disso. Eu parei a aplicação. Eu vou aqui em Veículos Controller. É esse daqui, só dá 2 cliques. Então, o que acontece aqui? Quando ele está indo para veículo, ele não está levando o ID. É aqui o problema. Veículo.id é igual request ID. Eu estou pegando o ID que está aqui, ó, nesse campo invisível. Você reparou que esse campo não aparece lá, mas ele existe. Lá onde? Lá no formulário. Só que quando ele está sendo enviado para cá, o que aconteceu aqui? Aqui ele é um inteiro. E vamos fazer assim ainda, ó. Se ele vier vazio, na hora que você insere, também vai passar aqui no salvar, na hora que você adiciona um registro. Então, a gente está convertendo ele com um 0. Se eu fizer esse convert aqui e ele estiver vazio, ele vai dar pau. Agora, acho que já resolveu tudo. Era a falta dessa linha aqui. E por que eu preciso desse ID aqui? É porque aqui em Veículos,
na classe veículos, tem o método salvar. Aqui o método salvar. Ele está vendo aqui, ó, a propriedade ID está igual a 0. É isso que eu fiz aqui. Eu atribuí alguma coisa para ela. Ela está indo em branco lá. Nula. Vou executar novamente. Se ele vier aqui com barra, alguma coisa, você tira e deixa assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Só o nome do servidor, 2 pontos, o nome da porta. O número da porta do servidor. Aqui em veículos. Vou em alterar. Então, vou pôr aqui agora assim, ó. Teste 1, 2, 3. Vou salvar. Ele veio aqui, alterou. Posso alterar todos os dados de lá. Aí, se eu quiser alterar aqui, ó, 2.0. Vou tirar esse teste, vou deixar 1, 2, 3. Aqui eu vou trocar o combustível. E vou salvar. Teste 1, 2, 3, 2.0, combustível passou a ser 2. Então, assim a gente faz a alteração. E aqui, a inclusão. Então, veja, adicionar um veículo. Vou voltar aqui. Quando eu clico aqui, alterar um veículo. Esse aqui é o ID. Esse ID está aqui em cima, que é daquele da rota. Quando eu dou salvar, ele vai para o mesmo método. Aqui, salvar. Em veículos controller. Tanto quanto eu adiciono, quando eu altero. A diferença é que esse ID aqui, quando você está adicionando, ele é 0. Quando você está alterando, ele vai ter um número. E esse número, se ele existir, vai passar aqui nessa propriedade ID que está no model. Veículos, model, veículos. É esse cara aqui. Então, salvar vai fazer um insert se tiver 0 no ID. Ou um update, uma atualização, se tiver um número aí. Bom, nos próximos, a gente vai colocar mais uma coluna aqui para excluir. E nos outros, nós vamos cuidar da aparência. O que eu queria passar para você hoje era isso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Faz a sua inscrição para receber as notificações. E até o próximo vídeo.